Olá pessoas, bem-vindo ao canal Libertário 013. Meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro do canal. Esse é um canal austro-libertário, a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. O vídeo de hoje é um vídeo em defesa à liberdade de imprensa e de expressão da emissora de rádio e televisão, a Jovem Pan, o qual está sendo atacada por uma quadrilha chefiada por um bandido chamado Alexandre de Moraes, a mando de outro bandido, a pedido de outra quadrilha que se chama PT, chefiada por outro bandido, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse vídeo eu vou fazer os argumentos aqui em defesa da liberdade de expressão, fundamentando eles na teoria libertária de propriedade privada. Então, como eu disse, esse é um canal libertário, então vou fazer a defesa em cima disso. Esquece todo esse papo que, infelizmente, os comentaristas da Jovem Pan estão fazendo de que é Constituição, que não sei o quê. Esse vídeo vai ter basicamente duas partes. Primeiro, a Constituição não tem nenhuma autoridade, portanto, embasar os argumentos na Constituição é embasar seus argumentos em nada. E segundo, que a defesa de propriedade privada como o fundamento para a liberdade de expressão. Então, antes de entrar nos detalhes dos argumentos, aquele padrão de sempre do YouTube: comenta o vídeo, compartilha, se inscreve, toca o sininho das notificações, isso ajuda bastante. Deixa um comentário também, o que você está achando dessa censura absurda, abjeta. Checa os links na descrição. Lá você vai encontrar o link das redes sociais do canal, que você com certeza vai ser notificado dos vídeos. Já que o sininho das notificações às vezes falha, deixa ele ativo mesmo assim, vai que funciona. E pelo sim, pelo não, também segue nas redes sociais, que lá eu sempre aviso quando tem vídeo e dou algumas novidades, enfim, alguma coisa está acontecendo. Outra coisa importante também, links na descrição também tem links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, moeda estatal via Pix. E você também pode apoiar o canal comprando canecas na loja nível 1, que é a loja parceira do canal. Então você pode comprar canecas do Murray Rothbard, do Conkin e do Hans Hermann Hoppe. Então comprem canecas. Se você tirar uma foto com uma caneca que você comprou lá na loja e marcar eu dou um joinha lá, ou um coraçãozinho, enfim, eu dou uma curtida lá no que for, qual rede social que for. Enfim, sem mais delongas, vamos entrar na questão aí. Primeiro vamos começar pela parte mais importante, que é refutar o argumento que infelizmente os comentaristas da Jovem Pan estão fazendo de que é meu direito constitucional de se expressar. Não, não é seu direito constitucional, porque a Constituição não tem nenhuma autoridade. Não existe uma única vírgula, uma única linha, uma única letra da Constituição que tenha algum embasamento em uma teoria jurídica sólida. Então, não existe isso. Vamos deixar isso claro. Qual que é o motivo disso? Primeiro, eu sou nascido em 1993, então eu nasci 5 anos depois da Constituição. Então, vamos pegar o argumento da via democrática, que é tipo assim, você nasce, você elege pessoas, e essas pessoas representam você e as suas ideias, e portanto elas vão fazer coisas em seu nome, que é a ideia da democracia representativa. Tá, por que eu tenho que viver sob um ordenamento de leis que foi escrito em 1988, sendo que eu nasci em 1993? Qual é a lógica? Ou qualquer pessoa que nasceu depois de 1988, depois de promulgada a Constituição, qual é a lógica que essa pessoa tem que viver sob aquele regime? E mesmo assim, as pessoas que eram bebês naquela época ou não tinham idade legal para votar, por exemplo, sei lá, pessoas que tinham 12 anos, 10 anos em 1988, por que essas pessoas são obrigadas a viver sob esse regime? Mas tem que ter a democracia representativa que vai representar as ideias, que não sei o quê. Ok, essas pessoas elas não tinham idade para poder terem discernimento de entender quais são as ideias dela, talvez elas nem tinham ideia disso, enfim, eram crianças, basicamente. Então por que elas têm que viver sob essa regra? Então só isso já demonstra um problema com essa ideia de a Constituição representa os valores do país, porque ela representa os indivíduos, que não sei o quê. E todo esse blá 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 estatista que é um dos evangelhos segundo o Estado, né? Um dos fundamentos do evangelho segundo o Estado. Então a Constituição ela não tem nenhuma autoridade, esse é um fato. Esse é um dos argumentos. O segundo argumento é a Constituição ela não parte de uma teoria jurídica sólida. Ela não parte de uma base que você consiga fazer um argumento e que esse argumento jurídico, no caso, ele não entre em contradição se levado às últimas consequências. Por quê? Essa Constituição ela cria uma casta de vagabundos esses que estão censurando agora a Jovem Pan. E essa casta de vagabundo, eles podem calar a sua boca, mandar você ficar quieto, falar que você não pode falar que um presidiário ladrão vagabundo é um presidiário ladrão vagabundo, falar que ele é um ex-presidiário ladrão vagabundo, você não pode falar que ele é um presidiário ladrão vagabundo. Por quê? Porque um outro vagabundo mandou você calar a sua boca. Então ele pode mandar você calar a boca e você não pode. Sabe qual que é o nome disso? Isso é uma contradição performática, isso vai contra o imperativo categórico kantiano.
O que é o imperativo categórico kantiano? Kant formulou uma ideia de ética que ela deveria ser transcendental, ou seja, ela deveria ser aplicada a todos os indivíduos de maneira igual, sem causar conflitos na sua aplicação. Qual que é essa teoria ética que responde a esse paradoxo do Kant? A teoria ética hoppiana, a ética argumentativa hoppiana. O que ela diz de maneira muito resumida? Eu vou deixar aqui na descrição os links da parte da leitura comentada do capítulo 7 do livro Teoria do Socialismo e do Capitalismo, já que esse assunto é muito complexo para ser tratado num único vídeo, então eu recomendo fortemente a leitura comentada só do capítulo 7. Se você não quiser ver a série toda, não tem problema, só veja o capítulo 7, que ele é um capítulo meio que standalone, que ele justifica isso. Mas fazendo um resumo muito resumido aqui, a teoria ética do Hoppe, ela diz o seguinte: qualquer argumento feito em defesa de uma agressão é uma contradição performática, porque quando você está fazendo um argumento, a priori, ou seja, antes de qualquer coisa, você está usando o seu corpo e, ao mesmo tempo, por usar o seu corpo, você reconhece que o seu corpo é um recurso escasso, uma propriedade privada, e, portanto, você está fazendo uma proposição que ela não é agressiva. Você está reconhecendo o direito de propriedade de um outro indivíduo quando você está entrando numa argumentação com ele. Não é possível argumentar e agredir ao mesmo tempo, porque a argumentação é um ato pacífico de reconhecimento mútuo de propriedade privada entre indivíduos. Ah, mas e se o cara estiver escrevendo um monólogo, não sei o quê? Se o cara está escrevendo um monólogo, ele espera que alguém leia aquilo no futuro, ou se ele está fazendo uma palestra, alguma coisa, ele está respeitando a propriedade dos indivíduos também. Então, essa não é uma crítica. Mas, enfim, o que o Hoppe segue de conclusão disso? A partir do momento que você está com uma argumentação e você defende uma norma, uma ética, uma teoria ética de que eu posso agredir em você, bater em você, mas você não pode bater em mim, essa teoria ética ela é anulada por esse princípio, que ela é refutada pelo a priori da argumentação. Por quê? Você está fazendo uma argumentação dizendo que eu posso bater em você e dizendo que você não pode bater em mim. Então, essa ética, ela não cai na questão do imperativo categórico kantiano, ela não é transcendental, ela não é aplicável a todos os indivíduos igualmente, porque você está querendo dizer que você é como se fosse assim mais indivíduo, entre aspas, do que eu. Então, infelizmente, e eu lamento muito isso da parte da Jovem Pan, não há um único comentarista no quadro deles que consiga sentar na frente do público e tentar explicar isso, e eles estão baseando o argumento na Constituição. O que, assim, mesmo que baseado na Constituição seja um argumento fraco do ponto de vista ético, porque a Constituição, como eu mostrei no começo do vídeo, ela não tem nenhuma autoridade, ainda assim, mesmo nas regras desse circo que é o Brasil, o que está sendo feito é um completo absurdo. A Constituição, no artigo 22 dela, ela diz lá que você não pode fazer nenhum tipo de censura prévia a qualquer tipo de jornal, de imprensa, de jornalista, pessoa, indivíduo, enfim. O que ela quer dizer? Que independente do que você esteja defendendo, você não pode ser censurado. E aí você começa a ter as contradições entre a Constituição e as leis do Brasil, o que é perfeitamente natural, já que isso aqui é um manicômio. Por exemplo, lá fala que você não pode ser censurado por qualquer ideia que você esteja defendendo, mas, por exemplo, também fala que os estados e municípios, o Brasil é a união dos estados e municípios e é indissolúvel. Então isso na prática torna crime defender separatismo. Então, outro exemplo aqui, você não pode fazer um vídeo e, sei lá, digamos, por exemplo, que você tem uma plataforma que tolera esse tipo de vídeo. Não é o caso do YouTube, mas você faz um vídeo defendendo o tiozinho do bigode lá da Alemanha, lá dos anos 30, 40 do século passado. Não vou falar o nome dele que o YouTube não gosta muito. Se você faz isso em território brasileiro, você pode ser preso, porque isso é crime, é considerado crime. Por exemplo, você não pode sair na rua com uma camiseta com o tiozinho do bigode, com uma imagem do tiozinho do bigode, porque você pode ser preso, porque isso é considerado apologia ao regime dele. Então tem algumas coisas ali que não fazem o menor sentido, porque assim, você está expressando suas ideias políticas. Se elas são boas ou ruins, eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Só estou dizendo que é uma expressão de um indivíduo expressando as ideias dele. Agora, proibir o cara de fazer isso, o corpo é dele, ele comprou a camisa com o dinheiro dele. Talvez ele andar com uma camisa dessa seja um outdoor para dizer assim, olha só, aquele ali, ó, tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali é um cuzão, é um imbecil. Mas enfim, se a pessoa não tem o direito de ser um imbecil, qual o direito mais que ela tem? Então, o que está acontecendo com a Jovem Pan é um ataque
abjeto contra a liberdade de expressão. Alguns comentaristas sinalizaram, assim, especificamente a Zoe Martinez saiu da emissora. Eu não sei como que foi, se ela se afastou, alguma coisa. Ao que parece, pelo que ela disse no canal dela, deixa meio dúbio. Ela disse que se afastou. A gente não sabe se é tipo assim, ela vai ficar fora até a eleição ou se ela vai ficar fora até, bom, pra sempre. Pra quem não conhece a Zoe Martinez, ela é uma dissidente cubana, ela é brasileira, naturalizada já, né? Mas de origem cubana, que ela veio de Cuba pro Brasil, então ela fugiu do tal paraíso socialista que o Lula tanto defende, que esse bandido vagabundo defende. E aí veio aqui pro Brasil e pegou asilo político. E ela saiu do programa dela, que ela fazia, né, o Morning Show. O Paulo Figueiredo, né, que é um comentarista também, ele gravou um vídeo no canal pessoal dele dizendo que a partir daquele momento as opiniões deles estão censuradas, então ele não pode mais falar. O que o TSE pediu pra Jovem Pan? Que não pode chamar o Lula de bandido, ladrão, ex-condenado, descondenado, ex-presidiário, enfim, você não pode ofender a honra do Lula. E o voto de Minerva, tá, só pra constar, foi do Careca de Capa. Tava 3-3, ele votou 4-3 ali, cravou, então lacrou, amigo. Ele meteu um 4-3 ali para poder fechar o caixão na censura no Brasil. Então, isso tá impactando a Jovem Pan. Eu tava assistindo um pouco de começar a gravar o pessoal no Pingrosis, e aí eu vi que eles estão fazendo um argumento com base na Constituição, nessas coisas. Tem um outro cara lá, eu esqueci o nome dele agora, que tava hoje no programa. Eu vou pegar e vou deixar aqui na descrição o nome dele, enfim. Que ele tava indo mais por essa linha da defesa do justnaturalismo, que é a teoria ética correta, que se embasa nisso. Mas aí ele pegou que isso vem o constitucionalismo, aí eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus do céu. Cara, contratem um libertário, gente. Jovem Pan, se vocês algum dia verem esse vídeo, alguém da Jovem Pan, algum comentarista, eu não sei se vocês vão ver esse vídeo, contratem um libertário. Sério, vocês precisam de um libertário no quadro de vocês para mostrar o quão socialista algum dos comentaristas de vocês são. E poder refutar eles com argumentos tipo sólidos. Sei lá, contrata o Daniel Miorin. Talvez o libertário mais inteligente que tem no Brasil hoje. Nem que seja pra fazer uns freelance, mas contrato, sei lá, contrato o Miorin, contrato o Ojeda, me contrata também, enfim, tô precisando de trampo também. Se você quiser ajudar o canal aqui, link na descrição aí pra doar alguma coisa. Enfim, sinceramente, precisa de um libertário ali pra poder explicar a liberdade de expressão pra essa galera, porque a defesa deles é completamente baseada numa teoria socialista, que é tipo democracia, constituição, república, enfim, nada disso importa. É só estrovenga que o Estado inventou. O Roberto Mota, lá, um dos comentaristas, ele até falou que o Estado é o defensor da propriedade privada. Isso não faz o menor sentido, isso não tem a menor lógica. O Estado, ele é um ente monopolista agressor da propriedade privada. Ele viola os direitos de propriedade privada ao cobrar impostos das pessoas, que são roubo. Então, não faz sentido, sabe? Jovem Pan, por favor, contrate um libertário. E aí vocês vão ver o que vai ser interessante. Mas contrata um libertário bom, não vai contratar o Paulo Cogos. O Paulo Cogos só fala merda, nem libertário é. Enfim, contrata um libertário purista brabo aí, que vocês vão ver só. Vai ser da hora. Vai red pilar todo mundo. Então, assim, mesmo no argumento da Constituição, a Jovem Pan tem razão no que ela tá falando, o pessoal do jurídico tá orientando pra não fazer ali, dar uma segurada, não chama os vagabundos do TSE de vagabundo, enfim. Aqui no canal eu não vou dar essa segurada, porque, enfim, eu vou defender a liberdade de expressão de maneira intransigente, e a única entidade que eu tenho que respeitar aqui é o YouTube, qual é onde eu coloco meus vídeos. Se o YouTube não gostar de algum vídeo meu, eu posso fazer um argumento, tentar haver um debate, o YouTube pode discordar disso e tá tudo bem se ele discordar, eu só, ok, gente, foi mal, desculpa, infringir as regras, tá tudo bem. Eu posso discordar, às vezes, da aplicação das regras, posso, mas enfim, eu assinei o contrato quando eu disse que eu estaria no YouTube concordando com os termos de uso, então eu não posso argumentar depois que eu assinei um contrato que esse contrato tá errado. Eu posso até discordar da decisão, mas enfim, aí é só uma questão. Mas enfim, fica mais um vídeo aí de repúdio a essa censura, a esse absurdo, esse abuso, essa ditadura togada que o Brasil viveu. Nós já estamos em tempo de recessão. Tudo isso a pedido do PT, da maior quadrilha da história desse país. E antes que alguém venha aqui dizendo tem que votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro vai resolver o problema. De novo, eu vou fazer a pergunta que eu fiz no vídeo de ontem. Até onde me consta, Jair Messias Bolsonaro é o presidente dessa porcaria desse país chamado Brasil. O que Jair Messias Bolsonaro fez para poder parar o Alexandre de Moraes e a quadrilha togada que ele tá chefiando?
as duas, né? Porque ele chefia o... Aliás, ele faz parte do STF e agora é o conselheiro de crime lá do... O Dom Denis, né? Lá, o Dom lá do TSE, da quadrilha criminosa que tá calando uma empresa privada. Então, o que Jair Messias Bolsonaro fez para parar os ataques do TSE? Eu sei o que ele fez contra o PT, tá? Porque ele vai lá e pede pro TSE censurar o PT também. Então, você vê que ele tá bem comprometido com a liberdade de expressão, né? Porque ele fala assim, eu defendo a liberdade de expressão. Se eu ensinar meu papagaio, ou se eu tivesse um papagaio, não tenho, né? Mas vamos digamos que eu tenho. Se tivesse um papagaio, ensinasse ele a falar, eu defendo a liberdade de expressão, ele vai estar falando igual o Bolsonaro. Se vacilar, vai ser mais libertário que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele tem um cérebro de um papagaio. Ele fica repetindo, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a liberdade de expressão. Legal. Qual foi o ato que Jair Messias Bolsonaro fez para defender a liberdade de expressão nesse país? Você, apoiador dele, tá convidado a deixar nos comentários aí qual foi o ato. Porque até agora eu só vi ele atacando a liberdade de expressão. Inclusive do PT. Mas o PT é uma quadrilha. Sim, mas uma quadrilha também tem o direito de expressar suas ideias. Mesmo que eles sejam vagabundos totalitários que queiram calar o outro lado. Eles ainda têm o direito de expressar. Isso é consistência. Isso é rigor filosófico. É você defender a liberdade de expressão até de quem não defende a liberdade de expressão. Coisa que o Bolsonaro não faz, que ele tá querendo calar o PT. Isso ele faz. Agora, cobrar esses vagabundos pra parar com isso, ele não faz. Então, fazer o quê? É esse o idiota que tá na presidência. Vai ser ele ou o outro cretino. Então, parabéns a todos os mais de 108 milhões de envolvidos que colocaram a gente nessa situação. Ó, salva de palmas pra vocês. Vocês são tudo um bando de filho da puta. Mas enfim, quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Chequem os links na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.